Olá, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Infelizmente, nós estamos aí passando por esse período, né, de coronavírus, quarentena, e nossas aulas serão através daqui, videoaulas. E vamos começar com a turminha mais novinha, mais fofinha, a turminha do sexto ano. Vamos lá? Então, nós tínhamos parado no seguinte, no capítulo 3. No capítulo 3 do nosso livro, a gente agora vai ver rapidinho uma revisão do que nós já falamos, né? O surgimento da humanidade, como eu já disse para vocês, a história é uma disciplina científica, então ela é feita de hipóteses. Então a hipótese do surgimento da humanidade são duas. Uma hipótese científica, que no nosso caso a gente relacionou com o evolucionismo, e a hipótese religiosa, que geralmente a gente associa ao que? Ao criacionismo, porque nós estamos numa matriz religiosa predominantemente cristã. Mas isso quer dizer que só existiu teorias religiosas cristãs para o surgimento da humanidade? Não. Existiu o quê? A judia, a muçulmana, existiu a hindu, a indígena, né, dos índios que viviam aqui no Brasil e também em outras regiões da América. Então nós vamos ter várias hipóteses para o surgimento da humanidade a partir de teorias religiosas, da mesma forma de teorias científicas. Vocês mesmos falaram da questão do Big Bang e a teoria evolucionista, que é qual? É aquela que a gente pega o homem saindo lá do Neandertal, indo para o Homo habilis, depois o Homo Australopithecus, e por aí vai até chegar ao Homo sapiens sapiens. E nós já vimos isso. Vamos lá. Evolução do homem, porque eu coloquei aqui não veio do macaco, para vocês não confundirem isso. Quando a gente pega lá o primeirozinho, parece, né, que é um macaquinho, mas ele não é um macaco. Ele é um ancestral semelhante entre o homem e o macaco. São duas espécies diferentes. Hoje existe o homem e também existe o macaco. Macaco e homem. Ah, então quer dizer que eles são parentes muito distantes segundo a ciência. Então, segundo a teoria evolucionista, existia um ancestral em comum, que vai ser lá o Homo Australopithecus, que ele vai ser esse camarada semelhante, né? Que estava entre os dois, beleza? Mas homem não veio do macaco, nem o macaco veio do homem, certo? E falamos também da migração para a América. Duas teorias também, duas hipóteses. Por terra, né? Lembra da Era do Gelo? A Era do Gelo 1, aquela montanha ali, aquela ponte de gelo que se chama o quê? Bering, Estreito de Bering. Quando eu levei o globo para vocês verem a distância entre a Ásia, a pontinha da Ásia, e a pontinha da América, onde fica o Alasca, bem curtinho. E ali, durante a Era Glacial, segundo essa teoria, havia uma ponte de gelo. E eles atravessavam por essa ponte. E por ali começou a migração para a América. E as outras teorias são por mar, que eu falei com vocês, é o livro de vocês traz. Rota transpacífica, migração atlântica, rota costeira, mas tudo isso é o que? A migração através do mar. A rota transpacífica é o homem saindo do continente asiático, remando através de ilhas da Oceania até chegar à América. A migração atlântica, o homem veio lá da Europa, igual os portugueses vão fazer, os espanhóis lá no século XV, e vão chegar à América. Imagina, olha só quanto tempo. Nós estamos falando de uma era antes de Cristo. E, de repente, lá no século XV depois de Cristo, e de novo o europeu chegou aqui. Poxa, estranho, né?
um espaçamento de milhões e milhões de anos, mas vai lá, a teoria é aceitável. E a rota costeira. O que é a rota costeira? A rota costeira, ele vai sair direto, né, da Ásia. Ele vai vir do norte e depois para o sul. Agora vamos lá. Primeiros habitantes no Brasil. Temos também outra disputa aqui. Teoria de Walter Neves e Nied Dom. A teoria mais aceita que nós falamos é a teoria de Walter Neves. Travou aí não? É a teoria de Walter Neves. Essa teoria de Walter Neves é aquela em que foi descoberto o fóssil da Luzia, a primeira mulher brasileira, né? A primeira habitante mais antiga do território brasileiro. Esse fóssil foi descoberto em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. E é a teoria mais aceita porque foi descoberto, né? Ele tem essa fonte material que é o fóssil, o crânio da Luzia. Já na teoria da Nied Dom é diferente, por quê? Porque ela não tem uma fonte material aceitável. Ela encontrou, né, uma lasca de pedra e encontrou também pedaços de madeira queimado de milhões e milhões de anos. Então, cientistas refutam a teoria de Nied Dom por ela não ter encontrado um fóssil humano naquela região. Ela encontrou objetos que sofreram ações da natureza. Por exemplo, aquela pedra lascada, ela pode ter sofrido uma ação geológica por milhões e milhões de anos. E aquele pedaço de madeira queimado que ela encontrou pode ter sido de uma queimada qualquer. Porque onde ela vai pesquisar? Ela vai pesquisar no Piauí, numa região que é seca, uma região que há milhões e milhões de anos tinha uma floresta, e essa floresta pode ter sofrido alguma queimada, um raio caiu e queimou a floresta, enfim. Ela não é aceita pelos cientistas. Por isso a teoria mais aceita é a teoria de Walter Neves, fóssil de Luzia. Beleza? Vamos para o próximo. E agora começa o nosso conteúdo novo. Que conteúdo é esse? A Idade da Pedra, esse período histórico que vimos ali na nossa cronologia cristã. É ela que inaugura a sociedade humana. Então, eu coloquei aqui duas figuras. Uma, né, que é o almanaque da Turma da Mônica, né, o personagem Piteco. E a outra é um desenho clássico, né, da Hanna-Barbera, Os Flintstones. Esses dois desenhos, eles tentam retratar a Idade da Pedra. Mas existe um problema aqui nas nossas duas imagens. E eu acho que vocês já devem ter identificado. É a relação do homem com o dinossauro, né? Aparece nas duas imagens. E aqui na imagem dos Flintstones até aparece, né, um tigre dente de sabre. E qual é o problema dessas duas imagens? O homem não viveu no mesmo período que o dinossauro. Então, se o homem não viveu no mesmo período do dinossauro, essas duas imagens, elas estão mostrando uma coisa que ainda não expliquei para vocês, eu vou explicar agora, chamada anacronismo. E o que seria o anacronismo? Anacronismo seria quando eu coloco algo que não é daquele período histórico dentro daquele lugar. Por exemplo, aqui na imagem do Piteco nós não vemos só ele se relacionando com dinossauros, como ele andando de bicicleta. Agora eu pergunto para vocês, será que lá na Idade da Pedra o homem já tinha construído bicicleta? Eu acho que não, né? Então a bicicleta é uma construção, é uma invenção da Idade Moderna, Idade Contemporânea, não uma invenção da Idade da Pedra.
aqui o Maurício de Souza, né, o autor, né, do Piteco, ele até coloca ele andando numa bicicleta de pedra para enfatizar que o período histórico é a Idade da Pedra. Mas, infelizmente, não existia bicicleta nesse período. Ou seja, essa é uma imagem anacrônica por dois motivos. Primeiro, a relação do homem com o dinossauro. Segundo, porque esse homem aqui está andando, né, de bicicleta. Agora, na nossa imagem dos Flintstones, outra relação homem-dinossauro, que não existia no período. Relação anacrônica. E também nós vemos os personagens dos Flintstones andando em um carro. Mais uma vez, se não existia bicicleta na Idade da Pedra, muito menos um carro de pedra, né? O homem não andava de carro na Idade da Pedra. Então, essa é uma visão anacrônica do que acontecia aqui na Idade da Pedra, nos Flintstones. Né? Os Flintstones, tanto os Flintstones como o Piteco, são dois personagens da Idade da Pedra, mas com seus trejeitos, né, anacrônicos. Então, concluindo, o que vai ser o anacronismo? O anacronismo é quando eu pego um objeto, uma pessoa, um personagem que não é daquele contexto histórico e eu coloco ele em determinado contexto histórico. Exemplo, hoje eu estou aqui, né, de terno. Então, se eu andar na rua normalmente com essa roupa, vão pensar o quê? Que eu sou um pastor, que eu sou um advogado, ou seja, é de determinados grupos sociais. Nós não usamos esse tipo de roupa no nosso dia a dia. Então, a pessoa que costuma andar com esse tipo de roupa é porque ela pertence a um grupo social. Se ela não pertence nem a um advogado, nem a um pastor, nem a nada e anda com esse tipo de roupa, é como se ela estivesse cometendo um anacronismo. Ou seja, ela está andando com uma roupa fora daquele tempo. Beleza? Deu para entender? Vamos avançar. Então, na Idade da Pedra nós vamos ter dois períodos. O primeiro é o período paleolítico e o segundo é o período neolítico. Ô tio, como é que eu vou fazer para entender isso? Simples, calma aí. Paleolítico vem na frente, neolítico vem atrás. O segundo, neolítico, neo significa novo. Isso acho que eu já falei com vocês. Neo significa novo. Então, se é novo, ele vai vir lá no final. Então, paleolítico vem na frente. E quais são as características do paleolítico? Aí vocês vão gostar. Por quê? Porque a gente vai fazer isso só mostrando imagem. Ó, que legal, tem nada pra ler, sabe por quê? Porque vocês vão ler o livrinho de vocês em casa. Então, ó, a primeira imagem mostra o quê? O homem pintando, né, a pedra. Era uma característica desse grupo paleolítico pintar o seu cotidiano, o seu dia a dia em pedras. Eles viviam em cavernas. Mas assim, é igual nos Flintstones, que cada um tinha sua casa de pedra? Não, não tinha casa de pedra. Por quê? Porque a casa de pedra é um anacronismo, era uma caverna mesmo, um cavernão de pedra, e as pessoas viviam nessa caverna, meu Deus. Dentro dessas cavernas existia o quê? O cotidiano. Hoje nós não temos a televisão aqui, que vai aparecer o jornal, que a pessoa vai saber. E agora o caso de coronavírus, pandemia, parará, parará, parará. Não aparece aqui neste belo instrumento. Naquele tempo eles não tinham televisão, então como que eles faziam para retratar o dia? Eles pintavam nas paredes das cavernas. E também essas pinturas, também chamadas de pinturas rupestres, de novo, pinturas rupestres, essas pinturas, elas também tinham um aspecto religioso.
Esses homens das cavernas acreditavam que pintando os animais, pintando a caça, segundo uma teoria, eles iriam conseguir caçar aquele animal no dia seguinte. Ou seja, era uma espécie de ritual religioso também. Aqui tem um exemplo. O homem, ele está pintando, né, um mamute! Esse mamute pintado, ele vai servir o quê? Para no dia seguinte, esse grupo que vivia na caverna caçar o mamute. Eles acreditavam que pintando esse mamute, que pintando eles caçando o mamute, eles iriam conseguir atrair esta presa, que servia o quê? De alimento. E não só de alimento, eles pegavam o pelo do mamute e faziam roupas com o pelo do mamute. Então, aqui nós já vimos duas características desse grupo paleolítico. Primeiro, eles viviam em cavernas. Segundo, era um grupo que fazia pinturas rupestres. Qual era a função dessas pinturas rupestres? Retratar o cotidiano, ou seja, o dia a dia desse grupo paleolítico, ou então ter uma característica religiosa, de pintar o que vai acontecer no dia seguinte, para trazer uma sorte. Eu vou pintar a minha caça hoje para conseguir conquistá-la amanhã. Então, outra função desse grupo. Esse grupo era um grupo nômade. O que significa a palavra nômade? Significa que eles eram andarilhos. Ou seja, eles não viviam em um só lugar. Eles não viviam em uma só caverna. Eles moravam naquela caverna e por um tempo. Depois eles iam para uma outra caverna. E assim ficavam andando. E como que eles faziam para comer, se alimentar? Já vimos uma característica. Tinha a caça de animais. Mas não só a caça, como também a pesca e a coleta. Que coleta é essa? Coleta de frutos. Coleta de frutos de árvore. A gente, quando está verão, tem gente, quem gosta, né? Vai lá no pé de manga e não colhe a manga. Então, essa é uma característica que vem desde o grupo paleolítico. Outra característica desse grupo, eles faziam instrumentos de pedras, né? O período da pedra lascada, eles faziam instrumentos de pedra. Mas esses instrumentos não eram tão sofisticados assim. Esses instrumentos, eles eram geralmente uma lança, era um machadinho, alguma coisa assim bem rústica, e também cestos para eles poderem guardar, né, os produtos que eles estavam colhendo. Beleza? Próxima aí. Aqui temos uma arte rupestre. Que arte rupestre é essa? A Vênus de Willendorf. Por que de Willendorf? Porque foi o cara que descobriu esta escultura nessa arte rupestre. Por que eu estou trazendo essa imagem para vocês? Pelo simples fato de que se atribuiu, né, muito tempo a beleza feminina da Idade da Pedra a esse tipo de imagem aqui, essa escultura. Então se acreditava que o ideal padrão de beleza feminino da Idade da Pedra eram, né, as mulheres mais gordinhas, mais fortinhas, né, com os seios vastos, com o quadril, né, bem largão. E também tem uma outra característica, assim como as pinturas rupestres, vão acreditar que essa daqui é uma imagem religiosa, ou seja, uma escultura que representava uma espécie de deusa. Então, como é também uma imagem, né, de uma mulher mais fortinha, mais fofinha, então acreditavam que essa imagem representava a fartura. Era uma espécie de deusa da fartura, da prosperidade. Beleza? E aí chegamos no segundo período, né, dessa Idade da Pedra, que é o período
Neolítico, ó, tá vendo aqui? Neo significa novo. Se significa novo, então é a segunda parte da Idade da Pedra. E qual é a diferença entre o período paleolítico e o período neolítico? A grande diferença é que o homem ele deixa de ser nômade. Então, ele deixa de ser nômade. Então, durante o período neolítico, o homem deixa de ser nômade. Então, ele deixa de ser o que? Um andarilho. Ele para em um lugar, fica fixo. Finalmente ele vai construir a casa dele, essa casa no valor de 500 mil reais em barras de ouro. Ó, então ele vai construir uma casa, o que permite o homem se tornar sedentário, ficar parado em um lugar. O desenvolvimento, a descoberta da agricultura. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem um homem, né, trabalhando na colheita. E esses daqui também estão voltando da colheita. Então, a descoberta, o desenvolvimento da agricultura pelo homem no período neolítico. Então, pessoal, a gente já viu os homenzinhos, né? Então tem os cachorros também, tem o bode. Por quê? Com o desenvolvimento da agricultura, com a sedentarização do homem, o homem criando a sua casa, esses animais aqui, eles também passaram a ser criados por esses grupos, pelo homem. Então, vai ter a criação de cabra, de bode, de boi, de cachorro, né? De cavalo. E através desses animais, o homem também vai começar a tirar o seu sustento. Então, quais são as características desse período neolítico? O desenvolvimento da agricultura, a sedentarização do homem, ou seja, o homem vai ficar fixo, parado em um lugar, a criação de animais. Só que ele continua trazendo outros aspectos, né, que ele já tinha no período paleolítico. Por exemplo, a caça vai continuar sendo feita pelo homem, a pesca, a coleta, esse tipo de instrumento ele vai continuar sendo usado. E nesse período também vai ter o quê? O desenvolvimento melhor do artesanato, né? Então as pessoas vão conseguir construir roupas melhores, não vão ficar só usando roupas de pele, mas vão usar roupas de tecido também, vão passar a usar roupas com linho. Beleza? Então, revisando, recapitulando, período neolítico, desenvolvimento da agricultura, criação de animais, sedentarização do homem. Aspectos que ele traz. Aspectos que ele traz são a caça, a pesca e a coleta, certo? Outro detalhe que a gente vê aqui no período neolítico em questão da agricultura. E esse é um detalhe histórico. Por quê? Porque existe uma hipótese científica, né, de que quem desenvolveu a agricultura foram as mulheres. Por que as mulheres? Porque uma vez que o homem saía para caçar e para pescar, era a mulher que ficava em casa, né, cuidando das crianças, cuidando dos animais. E ela começou a observar o movimento dos pássaros. E observando o movimento dos pássaros, ela começou a ver que alguns traziam sementes e que através dessas sementes nasciam plantas. Então seriam elas as primeiras pessoas a desenvolverem a agricultura na humanidade, as mulheres. Porém, se a gente for pegar uma teoria religiosa, exemplo, a teoria cristã e judaica, vai dizer que na verdade foi o homem, né, que desenvolveu a agricultura. Por quê? Quando Adão e Eva eles saem do jardim do Éden, são expulsos de lá por Deus, Deus deixa um castigo, né, para Adão e para Eva. E qual era o castigo de Adão? O castigo de Adão era tirar o sustento da família através da terra, com o suor da terra. Então, mais uma vez, a gente está vendo aquele conflito entre
teoria religiosa e teoria científica. Nesse caso, em relação à agricultura, a teoria científica vai dizer o quê? Que foram as mulheres que desenvolveram a agricultura. E a teoria religiosa, né, cristã judaica, vai dizer que foi o homem, porque isso daí foi o quê? Foi um atributo divino, né, um castigo divino. Após Adão ser expulso do Éden, ele teria que trabalhar na terra, arar a terra, cultivar, né, a terra, para desenvolver, né, para tirar o sustento da sua família. Outra coisa aqui, outro exemplo. As ferramentas utilizadas no período neolítico, elas são bem mais desenvolvidas do que no período paleolítico. É nesse período que o homem vai começar a desenvolver o quê? A enxada, por exemplo. Facas, né, de madeira de pedra, mas são facas que cortam mais. Até ele descobrir uma fonte mineral que poderia fazer instrumentos melhores. Essa fonte mineral é o metal. E vamos para o metal. Então, assim, chegamos à idade dos metais. Porque o marco cronológico que quebra, né, termina com a idade da pedra e começa a idade dos metais, é justamente o desenvolvimento de instrumentos de metal pelo homem. Começou primeiro com vasilhas. O primeiro instrumento que o homem vai começar a modelar, a moldar, será o cobre, porque o cobre é um metal mais maleável, né? Que dá para o homem, né, com pouco, vamos dizer, com pouco fogo, né, com pouca ardura não. Desculpa. Não entendi o que você falou. Ó, com pouca temperatura, o cobre, ele já chega no estágio em que ele pode ser moldado. Então, aqui a gente vê uma vasilha, né, de cobre, feita de cobre, desse período da idade dos metais. Porém, com a descoberta de um outro metal, o estanho, o homem conseguiu fundir cobre com estanho e assim começou a produzir ferramentas de bronze, certo? Então aqui a gente já começa a ver facas, espadas, né, armaduras de bronze. Começou a produzir esculturas também de bronze, né? Os deuses de alguns povos eram feitos de bronze. E com a descoberta do bronze, desse metal, algumas sociedades, alguns povos, né, começaram a ficar mais fortes. Então, a força desse povo, né, o exército desse povo começou a conquistar aqueles outros povos que ainda usavam armaduras feitas de pedra, por exemplo. No entanto, não só foi descoberto o bronze, mas também foi descoberto mais tarde um outro metal mais resistente que o bronze, e esse metal era o ferro. Então passaram a ser feitos instrumentos de ferro. Então a sociedade mais forte que começou a dominar outros povos era aquela que tinha desenvolvido instrumentos de ferro. Então quando existiu uma guerra, uma batalha entre um povo que usava armaduras e armas de bronze e outro que usava armaduras de ferro, ganhava o que usava armaduras de ferro, porque o ferro é um metal mais resistente que o bronze, certo? E desse período neolítico, né, a gente viu, né, a quebra do período neolítico para a idade dos metais. Nesse período, da idade dos metais, a gente vai ver também o desenvolvimento, né, eu falei de guerra, de um povo conquistando outro. Por quê? Porque a gente vai começar a ver o desenvolvimento de cidades. Com a sedentarização do homem, a gente vai ver algumas cidades sendo criadas, alguns povos sendo formados. É o que nos leva à próxima imagem. Por quê, pessoal? O que vai acontecer? Com a sedentarização,
o homem, né, passou a cultivar, como eu disse para vocês, ele passou a plantar, desenvolveu a agricultura, passou a criar animais. Só que alguns povos se desenvolveram perto de rios. E esses povos que se desenvolveram perto de rios, eles passaram a ter uma plantação mais fértil, uma plantação mais abundante. E essa plantação mais fértil, mais rica, permitiu que parte dessa população ela não precisasse mais trabalhar no campo, não precisasse mais trabalhar na agricultura. De que maneira isso aconteceu? E vamos dar o exemplo dos egípcios. Os egípcios, eles passaram a ficar no rio Nilo. Eles se fixaram ali às margens do rio Nilo. Então, quando esse rio enchia, ele levava para a plantação produtos, né, humus, que são fertilizantes, que adubavam a terra. Então, a terra ficava mais fértil. Assim, quando esses egípcios plantavam suas sementes ali, elas cresciam de uma maneira mais rápida. Então, trazia a plantação alimento para todo mundo. A plantação era enorme. E isso daí permitiu que outras pessoas exercessem outras funções na sociedade egípcia. Exemplo, nem todos vão ser camponeses, porque o campo é fértil, o campo dá alimento independente de todos estarem ali plantando ou de um grupo estar plantando. Então, se não precisam de todos, algumas pessoas vão trabalhar no exército. Outras vão ser apenas artesãos, ou seja, vão trabalhar com os metais, com os ferros, vão construir deuses de metais, vão construir vasilhas para se armazenar alimentos, se armazenar água de metais. Outros vão ser comerciantes, ou seja, tá sobrando alimento aí. Se está sobrando alimento, eu posso pegar parte desse alimento e vender para um outro grupo que, por exemplo, seja rico em ferro. Minha região pode ser fraca em ferro, mas eu vou pegar parte da minha alimentação, que não tem naquela região, e vou entregar para eles e em troca eles vão me dar ferro. O nome disso é o quê? Comércio. E o comércio começou a se desenvolver nesse período. E junto com o comércio começou a se desenvolver a atividade dos sacerdotes. Então, os sacerdotes começaram a surgir. Pessoas que não trabalhavam no campo, não trabalhavam como comerciantes, mas tinham o desenvolvimento cultural. Eles começaram a desenvolver o que? A escrita. Então, quem detinha o poder da escrita nesse período eram apenas os sacerdotes, os escribas. Geralmente, né, os escribas trabalhavam para o rei e os sacerdotes no templo. E esses sacerdotes, eles vão ter o desenvolvimento da escrita. E não só a sociedade egípcia se desenvolveu perto do rio Nilo, mas como a sociedade da Mesopotâmia vai se desenvolver às margens de dois rios. O rio Tigre e o rio Eufrates. O Tigres e o Eufrates. Então, Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia significa justamente isso, terra entre rios. Ou seja, que terra entre rios é essa? Essa terra, essa sociedade que vai se desenvolver entre dois rios. Outra curiosidade, é aqui na sociedade mesopotâmica que vai se desenvolver a primeira escrita, a escrita cuneiforme. Mas isso é papo para outro vídeo. O que a gente tem que falar hoje, a gente falou. Leiam o livro, façam a atividade do capítulo 3 e tchau!